Em nome de Jesus, ó Pai, aqui está teu servo, ó Pai, que vai trazer a tua palavra. Ó meu Deus e meu Pai, continua falando, meu Deus, assim como o Senhor vem falando nessa noite, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, ó Pai. E sabemos que nessa noite o Senhor tem uma palavra para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Sempre o pastor Antônio, com palmas para Jesus. Bem alegre. Graças a Deus, Pai. Tu és tremendo e poderoso. Graças a Deus, né, irmãos? Também cumprimento a amada igreja na Santa Palavra do Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria, irmãos, sem perda de tempo, de ler com a palavra do Senhor com os irmãos, livro de Gálatas, Deus fiel. capítulo 3. Livro de Gálatas, capítulo 3. Deus poderoso. Santo Senhor. Fala, meu Deus, que bom nessa noite. Oh, glória. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 10 em diante. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 em diante. Isso, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10. Aleluia, Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Achei, Deus te abençoe. Glória. Amém? Todos acharam? Amém. Todos acharam, né? Então vamos ler. Versículo 10 em diante de Gálatas capítulo 3 diz assim, irmãos: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Só até aí, irmãos, amém? Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, irmãos, nesta passagem nós vemos mais uma carta que o apóstolo Paulo, uma carta de revelação que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Gálatas ali, né? E aqui no versículo 1 diz que o apóstolo Paulo não da parte do homem nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, parte de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Uma coisa que o apóstolo Paulo escreve aqui, irmãos, é que
algo muito importante, porque ele diz no versículo 1 do capítulo 3: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante cujos olhos Jesus Cristo já foi exposto como crucificado? Porque, irmãos, o que aprendemos uma coisa aqui, é que o apóstolo Paulo, ele queria dizer, já imaginou se hoje nós vivêssemos pela lei? Se nós vivêssemos pela lei hoje, meu Deus, eu acho que não existia mais ninguém, irmão, sobre a face da terra. É por isso que a lei, ela não foi abolida, porque Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Mas, irmão, uma coisa que aprendemos aqui é que hoje nós temos Jesus, que foi naquela cruz, porque aquele que, como diz aqui no versículo 3, ó, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eu e você, através de Cristo, nós fomos já, retirado toda a maldição de nossas vidas, toda a situação, mas nós temos que estar aqui em Cristo Jesus, irmão. Nós temos que estar em Cristo Jesus para que a nossa vida seja uma nova vida, uma nova criatura na presença do Senhor. Porque se nós vivêssemos no tempo da lei, irmão, nós estaríamos sofrendo. Mas Jesus se fez, aleluia, louvado seja Deus, maldição por mim e por você, aleluia, louvado seja Deus. E uma coisa que nos diz aqui, irmão, aleluia, comprar e redimir, é o versículo 13 aqui que diz, né? Cristo nos comprou da maldição. Como ele comprou? Foi com dinheiro? Não, foi pelo seu sangue derramado naquela cruz. Foi uma compra, irmão, terrível, né? Nós podemos ver aqui, se a gente ler a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo até diz um versículo lá em Coríntios: seja, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o apóstolo Paulo, por mais sofrido que era a vida dele, por pregar o Evangelho, por escrever cartas aos apóstolos, naquele tempo que ele ia levantando, porque Paulo era um missionário, e aonde ele abriu uma igreja, ele colocava alguém sempre ali para cuidar da igreja de Cristo. E Paulo, irmão, foi um homem sofrido também. Paulo sofreu perseguições, ele foi aprisionado, mas ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Como já foi dito nesta noite, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Senhor do nosso lado, que nos guarda, nos protege e nos livra de toda ação do mal. É como eu digo sempre, se eu falar que a vida em Cristo é fácil, não é. É dolorosa, né? É dolorosa demais. Porque, irmão, nós temos um propósito diante de Deus, e todo este propósito que nós temos diante de Deus, ele é dolorido, aleluia. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que o Senhor colocou sobre as mãos dele para fazer, e ele fez, irmão, que até o último momento da vida dele, ele foi levado para o matadouro ali, mas ele não deixou de exaltar o nome do Senhor, porque ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, porque ele sabia que estava indo para o final já, mas ele sabia para onde ele iria. A mesma coisa nós, irmão, estando aqui na presença do Senhor, buscando a presença de Deus, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que se nós estivermos debaixo da graça do Senhor Jesus, nós temos um lugar reservado no céu, aleluia, que é a nossa morada eterna. Mas muitos não entendem isso, porque lá em Coríntios também fala que o homem natural, ele não entende o sobrenatural de Deus. É difícil a pessoa natural que não entende as coisas de Deus. Mas eu e você, como nós somos sobrenaturais, nós vivemos na presença do Senhor, como diz aqui, que o justo viverá pela fé. Então eu e você, nós vivemos pela fé hoje, irmão. Nós estamos já nesse tempo que vivemos pela fé em Cristo Jesus. Uma situação que eu quero trazer aos irmãos. Imagine, irmão, se naquele tempo que Jesus andava com os seus discípulos, quando Judas o traiu, imagine se fosse o tempo da lei, né? Judas, mesmo Jesus sabendo que Judas iria o trair, o que aconteceu? Jesus o amava do mesmo jeito. Só que Judas não amava Jesus na retribuição. Judas amava Jesus por aquilo que Jesus poderia proporcionar. É como nos dias de hoje, tem muitas pessoas que amam a Jesus
por aquilo que Ele pode proporcionar, não por aquilo que o Senhor Jesus é. Aleluia. Então, irmão, se fosse no tempo da lei, Jesus não deixaria acontecer o que aconteceu, né? Ele sabendo que Judas iria trair, imagine no tempo da lei o que não aconteceria. Mas Jesus estava no tempo da graça. É como nos dias de hoje, irmão. Por mais que muitas pessoas nos humilham, nos pisoteiam, mas nós temos um general chamado Jesus Cristo ao nosso lado. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aqui já foi dito nesta noite um versículo da palavra lá do livro de João: aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu de maneira nenhuma lançarei fora. É como no passado, eu vivi um tempo na ignorância, que eu zombava das coisas de Deus, eu falava mal das pessoas que serviam a Deus, mas eu não sabia quem era Jesus. Agora, já imaginou se vivíamos no tempo da lei? Será que o Senhor Jesus teria misericórdia de mim hoje, para estar na presença dEle? É isso que devemos entender, irmãos. Nós temos que ter um coração quebrantado, voltado para o Senhor. Por mais que as pessoas nos humilham, nos pisoteiam, mas nós temos alguém que nós podemos falar diretamente com Ele. No tempo da lei, nós tínhamos que levar os nossos problemas aos sacerdotes. Os sacerdotes iriam interceder por alguém, derramando um sangue de um animal. Um animal sem mancha, sem mácula. Aleluia. Quer dizer o que? Um animal perfeito. Chegava ali no templo, era derramado aquele sangue ali, né? Para que através daquele sangue o Senhor ele pudesse, aleluia, retribuir a bênção na vida de cada um de nós. Mas hoje, irmão, hoje eu e você, quando Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, não foi de baixo a cima, mas de cima a baixo. Por quê? Porque a obra de Deus na nossa vida, ela sempre começa de cima para baixo, nunca de baixo para cima, irmão. Sempre vem de cima para baixo para as nossas vidas. Vem o que de cima? As bênçãos de Deus, o trabalhar e o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando o véu se rasgou, irmão, aleluia, louvado seja Deus, aí Cristo deu permissão para mim, para cada um de nós, buscar a presença dEle. Porque já imaginou se fosse naquele tempo a pessoa ter que vir trazer todas as causas na mão do sacerdote principal para poder ele interceder, levar lá o sangue expiatório para que pudesse fazer, aleluia, o sacrifício. Mas teve um que já entregou na cruz do Calvário tudo, como diz aqui no versículo 13. Ele foi ao madeiro, aleluia, derramou o seu sangue ali, porque eu e você nós fomos comprados, não foi por moedas, como Judas fez. 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus! É por isso, irmão, que muitas das vezes nós temos que entrar profundo na palavra de Deus, para ver o que o Senhor Jesus ele requer de nós. É como eu estava conversando ontem com um pastor lá da igreja onde eu fui ministrar a palavra pela misericórdia de Deus. A igrejinha humilde, gostei dali, um lugar humilde, maravilhoso, irmão. Estava comentando com ele que hoje está difícil, porque muitos estão se afastando da presença de Deus, muitos estão desistindo da caminhada. Por quê? Porque às vezes não procura entrar na profundidade para saber o que Cristo quer de nós. Se eu falar, irmãos, aqui eu vou falar uma realidade. Se eu falar para os irmãos que eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu não conheço, falta muitas coisas aqui que eu preciso ler. Eu estudo sempre um pouco e peço para Deus me dar sabedoria para entender cada passagem da palavra de Deus. Porque hoje a gente ouvir falar de Jesus é fácil, mas precisa entender uma coisa: se o que falam está enquadrado na palavra de Deus. Porque, irmão, a Bíblia diz, não eu, se a gente falar algo que não está aqui dentro, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos anátema. Anátema é o quê? Amaldiçoado. Sabia disso? A palavra anátema, a tradução dela é amaldiçoado. Se a gente fizer algo fora da palavra de Deus, irmão, se torna uma heresia terrível diante de Deus. Então nós temos que entender, aleluia, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, o significado, aleluia, louvado seja Deus,
para que possamos transmitir ela, porque a Bíblia diz, porque o cargo do pastor é o pior ainda, porque no dia do juízo o pastor vai ter que dar conta de tudo, tudo, quem prega, quem fala, aleluia. E uma coisa que nos chama muita atenção nesse capítulo 3, irmão, diz também que todos os homens são justificados da mesma forma. Aqui, no versículo no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Uma coisa que nos chama atenção nesse versículo aqui, muitas das vezes nós oramos pelos gentios, que aqueles que não servem a Deus, aqueles que estão no mundo. Muitas das vezes nós vamos numa casa, nós oramos, e o que acontece através da minha vida, da sua vida que vai lá orar? Deus abençoa aquela vida ali. Mas, irmão, por orar, aquela pessoa receber a bênção de Deus, ele não recebe a salvação. É isso que nós temos que entender, porque a Bíblia diz bem claro que para a gente se chegar, aleluia, aonde o Senhor já reservou para mim, para você, para cada um de nós que servimos ao Senhor Jesus, a palavra é bem clara, irmão. Jesus disse, ele declarou, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por mim quem? Jesus. Então hoje, por isso que nós estamos aqui hoje, para que possamos ter o nosso caminho, aleluia, louvado seja Deus, consagrado ainda ao Senhor Jesus, quando o Senhor vier nos resgatar. É uma coisa gloriosa, irmão, e uma coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui, que ele fala também dos dons, né? São exercidos pela fé, porque a gente tem que buscar os dons que Deus reservou para nós. E os dons é o que? Uma ferramenta de trabalho na obra de Deus. Porque, irmão, a obra também, quando a gente faz a obra, né, às vezes muitas pessoas ajudam na obra, não é assim? Pessoas até mesmo que não são cristãos, às vezes eles acham que eles ajudando a obra já está tudo certo, mas não é aí, irmão. Tem muitas coisinhas, minúsculas coisas que nos levam a Jesus. E não é pelas obras só que vamos ser, aleluia, justificados diante do Senhor, mas sim pela salvação eterna. Nós temos que descer as águas, nós temos que ser batizados, porque Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado, será salvo. Obrigado. Mas aquele que não crê será condenado. Então, irmão, o que eu aprendo com isso daí? A missão daquele que prega a palavra é pregar a verdade mesmo, porque em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, irmão, se a gente pregar a mentira, jamais alguém vai entender, mesmo que fiquem bravos. Muitos ficam bravos, muitos não gostam de ouvir a verdade. Mas não é a pessoa que não gosta de ouvir a verdade, mas é o mal que está por detrás da pessoa, é que não gosta de ouvir a verdade, não permite que aquela pessoa ouça a verdade. E o que nós temos que fazer? Como diz Efésios 6,10, que nós temos que revestir da armadura de Deus, para que possamos estar firmes nos dias, contra as astutas ciladas do diabo, nos dias maus. Então é isso que nós temos que fazer, irmão. Qual que é o revestimento da armadura de Deus? Aqui, palavra de Deus. Como eu sempre falo aqui, irmão, hoje na internet tem muitas pregações, tem pregações que não tem nem versículo bíblico, e a gente tem que tomar muito cuidado. Vai chegar naquele dia assim, lá em Marcos 16, vocês podem ler lá. Eu estou dizendo uma coisa aqui que é dentro da palavra de Deus. Em Marcos 16, pode ler lá detalhadamente lá, que lá diz assim, mas Senhor, em teu nome se fizer maravilhas, falamos em línguas, expulsamos demônios. Aí o que ele vai responder? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque hoje, irmão, eu não critico não, irmão, eu vejo assim, eu procuro aqui, eu vejo assim e falo, meu Deus, e tem muita gente indo atrás desse povo.
Então a gente tem que meditar muito na palavra de Deus hoje, para ver se está de acordo com aquilo que está nas Escrituras Sagradas, para que amanhã ou depois a gente não perca a nossa salvação. Porque muitos homens de Deus no passado também, irmãos, eles perderam a salvação por mínimas coisas, que eram para estar lá, tranquilos. Às vezes a gente olha assim, muitas pessoas aqui na palavra de Deus, veja, a gente lê assim, só que a gente não procura entender, que houve muitas batalhas aqui espirituais da parte do Senhor aqui, mas muitos venceram e muitos não conseguiram vencer. Tem pessoas que vivem atrás de revelação, porque é como eu preguei ontem na igreja lá, existe a adivinhação, que é da parte do mal, e existe a revelação, que é da parte de Deus. Mas uma coisa eu sempre falo, a maior revelação é a palavra de Deus. Deus usa os profetas na revelação, Deus usa. Tem o presbítero Paulo aqui, que Deus usa na revelação, e eu creio. Agora tem a adivinhação, que era aquela mulher, quando Paulo e Silas iam passando, aquela mulher adivinhou lá, que eles eram homens do Deus Altíssimo, e aí Paulo ficou perturbado com aquilo. Então o diabo sempre tenta imitar a Jesus, a Deus. O diabo sempre tenta imitar, irmão. Línguas estranhas também ele tenta imitar. Aleluia, louvado seja. Por quê? A palavra do Senhor fala que chegaríamos no final dos tempos, que seria uma luta tão travada, irmão, que o diabo, se possível, ele vai enganar até os escolhidos de Deus. E está acontecendo já. Está acontecendo, nós já estamos nesses tempos já dos falsos profetas sobre a face da terra. Mas é eu e você que temos que impor essa situação? Não, a única coisa que nós temos que fazer é que pregar a verdade. É a verdade. Doa quem doer, irmão. É pregar a verdade sempre, para que possamos alcançar o nosso cantinho lá no céu, junto com o Senhor. Porque, irmão, o céu será ganho à força, na luta, na batalha. A gente tem que guerrear. Na base do soco, armado, com revólver? Não. Aqui, ó, Bíblia. Calibre 66 calibres de fogo. Tem 66 calibres de fogo aqui, irmão, que não nega fogo. Amém? Não importa a situação pela qual nós passamos, mas nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. E aqui diz, ó, só para encerrar, versículo 15 em diante, da qual eu não li, né, que aqui a lei não anula a aliança da fé abraâmica, sabia, irmão? Não anula. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão estão nas nossas vidas também. E aqui diz, ó, irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, a qual é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas foi pela promessa que Deus deu gratuitamente a Abraão, logo a qual o objetivo da lei, ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa fora feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Medianeiro quer dizer o quê? Aquele a quem é o mediador. Quem é o mediador? Jesus. Então, irmão, quando Jesus veio, nos deu a graça. Eu e você, nós estamos cheios da graça do Senhor. E Ele colocou sobre os nossos lábios algo muito importante, que é o poder. E o que Ele diz lá também em Marcos capítulo 16? Eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Se você beber alguma coisa que você não sabe, irmão, que faz mal,
não vai te fazer nada. Agora, se você beber e tentando a Deus, aí também já não. Né? Então, irmão, a vida em Cristo é isso. Ele nos livra de toda maldição. Nós temos lábios para profetizar sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos. Porque muitas das vezes, irmão, a Bíblia diz que a maldição, muitas das vezes, ela eleva de 4 gerações. Então nós temos que profetizar e quebrar toda a maldição dos nossos lares, dos nossos filhos, né? Quando eu era pequeno, meu finado pai, eu não cheguei a conhecer ele não, né? Eu e o Paulo, nós somos filhos da mãe, né? O pai dele era meu padrasto. Mas uma coisa que acontecia quando eu era pequeno, minha mãe falava sempre que eu era o mais parecido com o meu finado pai. E todo mundo, quando eu era pequeno, eu lembro disso aí. Ai, olha, bonitinho, parecido com o pai dele, vai ser igualzinho o pai dele. E meu pai gostava de querosene. E sabe o que aconteceu com 9 anos de idade? Com 9 anos de idade eu comecei a tomar pinga com limão. Pinga com limão. Aí foi entrando na cerveja, outras bebidas, e aí a coisa desandou. Mas eu louvo a Deus, irmão, que deu tempo ainda de Cristo me libertar. Com 30 uma média de 33 anos por aí. Eu me recordo. Então eu fico feliz por isso. A maldição foi quebrada. Porque senão eu talvez não estava nem aqui hoje mais, né? Então às vezes a gente lança maldição sem saber. Porque a Bíblia lá em Tiago 3,10 diz que da mesma boca que procede uma bênção, procede também a maldição. Então nós temos que vigiar naquilo que a gente fala. Às vezes por nossos filhos, nossos netos. Às vezes o menino é arteiro. Esse menino, essa menina. Não, nós temos que profetizar. O salmista diz o quê? Filhos são herança do Senhor. Meu filho, você é uma bênção. Minha filha, você é uma bênção. É assim, irmão. Porque se a gente na hora da ira, eu estava até meditando esses dias, a Bíblia diz assim que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Nós temos que usar de todos os meios para não procurar pecar. Nós somos falhos, mas se nós pecar, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, de Nazaré. Se nós disser também que não cometemos pecado, está lá de novo. Nós fazemos por mentirosos, nós somos falhos, irmão. Muitas das vezes a situação na nossa vida é tão sufocante que muitas das vezes a gente se deixa levar pela situação, mas nós temos uma boca para abrir e falar com o Senhor, porque hoje Ele é o nosso advogado. Mas a Bíblia diz que quando chegar no último dia, lá no dia dos portões celestiais, aí Ele vai ser o nosso juiz. Então nós temos muito, aleluia, todos os dias, irmão. Acordou, Senhor, me perdoa por todas as minhas falhas. E vai pedindo perdão, porque todo dia nós falhamos. Todo dia. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos por mentirosos. Não sou eu que falo, não. Está escrito aqui na palavra de Deus, é uma verdade. Então nós temos que pedir perdão a cada momento, a cada instante para o Senhor. E temos que profetizar sobre a vida dos nossos. Temos que profetizar. Às vezes na hora da raiva, eu já vi tantas pessoas amaldiçoar a filha, amaldiçoar a neta. E aí não dá, né, irmão? A boca nossa foi feita para abençoar. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos quebrar as maldições nesta noite. Louvado seja Deus, para que todos aqueles a quem a gente colocar na mão de Deus venha a ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o 6º dia desta campanha, número 6. E segundo os estudos da palavra de Deus, o número 6 é o número do ser humano, sabia? E o 7 é o número da perfeição de Deus. Amém? Então vamos orar pelo seu esposo, pelos seus filhos, por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, até mesmo aqueles que a gente conhece que não serve a Deus, que pode estar debaixo de uma maldição, irmão. Vamos orar para que o Senhor nesta noite, através da minha e da sua oração, seja quebrada toda maldição em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso, nesta noite aqui nos encontramos, Senhor, diante de Ti, Pai. Te louvamos, Te bendizemos, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai.
para podermos estar aqui para te exaltar, te bendizer, Pai, louvar o teu santo nome. Pai querido, visita cada vida nesta noite, Pai. O Senhor sabe de cada necessidade de cada um, até mesmo daqueles que não se encontram, meu Pai, aqui neste lugar. Meu Pai, eu te peço agora neste momento, Senhor Jesus, vai de encontro, meu Pai. Vai de encontro a famílias, vai de encontro, meu Pai. Oh Deus, a crianças, meu Pai, da qual muitas das vezes, meu Deus, pessoas, meu Deus, até mesmo com o coração triste, abatido, revoltado, meu Deus, lançou palavras de maldição, meu Pai, mas nesta noite, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando todo este dardo inflamado do maligno. Senhor, nós profetizamos juntos agora que todos os filhos, todos os netos, esposo e esposa, meu Pai, são herança do Senhor, meu Pai, e que nesta noite, toma, meu Pai, a cada um em tuas mãos, Senhor. Nós profetizamos, meu Pai, também que toda enfermidade, toda maldição, toda ação do mal, toda seta maligna, meu Deus, caia por terra nesta noite, Senhor, que o teu milagre venha acontecer, meu Pai, em vidas neste momento, Senhor, onde quer que haja, meu Pai, uma pessoa que esteja, meu Pai, oh Deus querido, santo e poderoso, se sentindo com aquele fardo pesado, meu Pai, alcança lá agora, arranca este fardo agora, com as tuas mãos fortes e poderosas, meu Deus, e vai tocando desde a planta do cabelo à planta dos pés, Senhor, vai realizando, meu Deus, oh Pai querido, santo e poderoso, oh meu Deus, vai agindo, Senhor, vai quebrando, meu Pai, todo o dardo inflamado do maligno neste momento, Senhor, vai realizando, meu Pai, vai fazendo coisas grandes e gloriosas, meu Deus, Pai querido, visita aqueles, meu Pai, que se desviaram da Tua presença, busca eles lá agora, meu Pai, aonde eles estejam agora. Se foi lançado palavras do passado, Senhor, oh Pai, palavras de destruição, de maldição, Senhor, meu Deus, sejam quebradas nesta noite, e que o Senhor venha fortalecer a cada um na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Toma esta obra em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, se ouve palavras, meu Pai, ou até mesmo orações contrárias, que nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é fiel, meu Pai, para agir e para fazer com que grandes maravilhas aconteçam, Pai, neste lugar. Meu Deus, é o que nós profetizamos, milagres e maravilhas, vidas novas, Senhor, neste lugar. Vai agindo, vai fazendo, Senhor, vai quebrando, meu Pai, todas as algemas, todo o laço do inimigo, Pai. É o que nós determinamos nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, por Jesus, irmão, nós somos justificados. Aleluia. Já não existe